Ora bem, cá estamos novamente. Nós precisamos calcular o ponto máximo e o ponto mínimo. O que nós temos que dizer é o seguinte: onde é que fica afinal o ponto máximo na carta de Schmidt? Simples. Vamos buscar a circunferência da taxa de onda estacionária associada, a circunferência associada à taxa de onda estacionária, que é simples, que é pegar a ponta fixa do compasso e colocar, ajusta lá, ajusta, vai lá, ok, tá difícil, ok, ajustou, tá? Colocar aqui a ponta fixa e colocar a ponta móvel aqui no ponto. E daqui o que é que nós temos que fazer? Ok, está mais ou menos aí. Pronto, o que nós temos que fazer aqui é desenhar uma circunferência. Ok. O ponto máximo situa-se aqui. E o ponto mínimo situa-se aqui. Como podem ver, esse é o ponto máximo. E este é o ponto mínimo. Agora, como bem sabem, não é? Wavelength do comprimento de onda na direção da carga, não é? Em direção à carga. O sentido é esse, não é? E se formos a ver, é o valor que está aqui por baixo. Aqui, a quantos comprimentos de onda, não é? Essa carga está em direção à carga, a princípio. Estamos aqui no 0,33, quer dizer 0,330 a 0,340, 0,332, 34, 36, 38. Então, nós estamos a 0,338, não é? Só aqui L, a distância, não é? Deste ponto relativamente. Tá? Vamos mostrar aqui na carta de Schmidt. Tá? Vamos ver aqui o valor do comprimento de onda à carga é 0,338 lambdas. Tá? Isto aqui é wavelength do load. Ok. Agora o que nós temos que verificar é o seguinte: o ponto máximo encontra-se aqui. Sim. A quantos comprimentos de onda a carga? Espera aí, vamos lá ver bem. A câmera tem que ajustar, ok. 0,25. Agora nós temos que ver uma coisa. Aqui é 0,25 comprimentos de onda. O que é que nós temos que fazer, turma? Agora vamos lá ver. Aqui, a carga, não é? Está a esse comprimento de onda. O ponto máximo está nesse comprimento de onda. Aqui conseguimos saber a quantos comprimentos de onda está o primeiro ponto máximo da carga. Aí só vemos o seguinte: qual a distância daqui até aqui relativamente ao comprimentos de onda à carga? É simples. Aqui já podemos fazer cálculos matemáticos. Se está a 0,338 e está a 0,250, é só fazer o quê? Não é? Daqui para chegar aqui temos que aumentar quanto? É só fazermos isso, né? 338 menos 250. Mas a calculadora já dá para fazer isso. 338 menos 250. Ok, 88.
não é? Dá 0,088. Mas para não dificultar, vamos fazer assim. Zero vírgula 088. Então, o primeiro ponto máximo situa-se a 0,088 lambda, comprimentos de onda, a carga. Tá? Turma, já sabem, a volta completa corresponde a meio comprimento de onda. E como sabem, viram na aula teórica, depois de 1/4 do comprimento de onda, não é? Repararem, a distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo é de 1/4. É de 0,25, porque 0,5 é a volta completa, de 0,25 é meia volta. Tá? A distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo é de meia volta. Tá? Então, quer dizer que se o ponto máximo, tá, a distância do ponto máximo é essa aqui, não é? Como vocês podem ver, para encontrarmos o segundo ponto máximo é simples, é só aumentar mais 0,5, mais 0,5 para o terceiro, assim em diante. Tá? Agora, ok, onde é que nós íamos? Lembra que nós tínhamos dito aquela questão de que quando, não é, o ponto máximo, o primeiro ponto máximo é menor que lambda sobre 4, não é? Quer dizer que primeiro acontece um ponto, não é? Quando é menor, o ponto, para encontrarmos o ponto mínimo temos que somar, não é? Quando é maior, para encontrarmos o ponto máximo temos... Aquilo debate-se na questão de que quem vem primeiro, o ponto máximo ou o ponto mínimo? Vocês lembram-se deste gráfico que nós tínhamos feito? Aqui é igual a 0, não é? Que é a carga, onde estava a resistência de carga, não é? E o gerador não é? A fonte fica aqui, não é? Aqui é o sentido negativo do L, tá? Repara, aqui é wavelength. Quem anda nesse sentido que anda em direção ao gerador, e quem anda nesse sentido anda na direção da carga. Agora, se formos a ver o primeiro ponto máximo, não é? Digamos, primeiro ponto máximo, segundo ponto máximo, terceiro ponto máximo. Cada vez que você vai à busca dos subsequentes pontos máximos, você está a andar em direção ao gerador. Quer dizer que se você tiver a busca dos subsequentes pontos máximos ou pontos mínimos, não é? Você tem que andar wavelength to the generator. Agora, se você para aqui, diga o seguinte: se você quer no cálculo dos pontos máximos, você na prática tu andas em direção do gerador, não é? Nesse sentido. Agora, turma, daí vocês facilmente conseguem ver que se eu estiver aqui e estiver a rodar nesse sentido, a partir daqui da carga, quem vai encontrar primeiro? É o ponto máximo ou o ponto mínimo? Claro que eu vou encontrar primeiro o ponto máximo. Aqui, claramente, para encontrar o ponto mínimo, tenho que pegar o ponto máximo e aumentar 1/4. Agora, existem casos, não é? Por exemplo, que o ponto pode estar aqui, não é? Tal como saiu na turma da manhã. Para esses casos, não é, turma? Para esses casos, estando aqui, wavelength to the generator, tens que rodar assim. Quem vai aparecer primeiro? O ponto máximo ou o ponto mínimo? Claro que nesse caso quem vai aparecer primeiro é o ponto mínimo. Está a entender? Então, o que vai acontecer aqui nos cálculos, o ponto máximo, o primeiro ponto máximo, dá essa volta toda até chegar aqui. O que acontece? Essa volta toda até chegar aqui já é maior que 1/4 do comprimento
de onda, tá? Razão pela qual que nós vimos muito bem que quando o primeiro ponto é maior que 1/4, quer dizer que o ponto mínimo aparece antes do ponto máximo. Razão pela qual que para encontrarmos o primeiro ponto mínimo é só descontar, é só diminuir. Ora bem, turma, era isso basicamente a explicação que estávamos aqui para mostrar sobre a identificação, não é? Do ponto aqui do ZL, tá? Depois de fazermos a normalização, a identificação do ponto, o cálculo, não é? Do módulo do coeficiente de reflexão, do ângulo e do comprimento de onda, tá? A distância, digamos, do primeiro ponto máximo. Agora, se na prova pedirem essa distância em centímetros ou em metros, aí já sabes que o primeiro ponto máximo acontece a 0,088 do comprimento de onda. É só substituir o valor do comprimento de onda, normalmente se for um valor em metros ou em centímetros, e aí vais encontrar a distância, não é? Digamos em metros do primeiro ponto máximo, tá? Como já devem saber que se o ângulo der negativo, que aliás aqui, primeiro acontece um ponto mínimo antes de acontecer um ponto máximo. Daí é só a distância daqui até aqui, vais encontrar o primeiro ponto, é a distância até o primeiro ponto mínimo. Para o máximo é só aumentar 1/4 do comprimento de onda. Ok, era tudo.